Hoje nós vamos visitar os Montes Sibilini, grupo de montanhas que fazem parte da cadeia dos Apeninos. Neste lugar, onde parte do ano se enche de flores e na outra parte de muita neve, no topo de uma montanha vamos encontrar um pequeno vilarejo chamado Nórcia. Fica na Úmbria, na região central da Itália. Escolástica nasceu no dia 24 de março do ano de 480, tendo como irmão gêmeo Bento. Filhos de Cláudia, Abundantia, Reguardate e Eutrópio Anício, de família abastada e pertencente à nobreza. Desde cedo, Escolástica estava voltada para a oração. O voto de castidade feita por ela, antes mesmo de se tornar freira, mostra a certeza de sua vocação. Porém, ela ainda não sabia como deveria viver esse chamado profundo que Deus lhe fizera. Quando seu irmão Bento passou da vida de eremita para a vida monástica em comum e se instalou em Subiaco, Santa Escolástica havia perdido os pais, desfez-se dos bens e foi morar perto do mosteiro do irmão Plombariola. No tempo de seu amadurecimento vocacional, seu irmão, São Bento, fundou a Ordem Beneditina e o primeiro mosteiro cristão do Ocidente. A regra de vida dos beneditinos era a inspiração que faltava para Santa Escolástica discernir por completo sua vocação. Assim, ela seguiu os passos do irmão e com um pequeno grupo de moças a acompanhou nessa jornada. Fundou e administrou um mosteiro feminino com a mesma regra do irmão da Ordem Beneditina. É o mais antigo mosteiro da Itália e do mundo, fundada no século VI, perto das ruínas da vila de Nerone, em Subiaco. Santa Escolástica contou com toda a ajuda do irmão no que diz respeito à adaptação da regra de vida dos beneditinos ao modo de ser feminino. Assim nasceu o primeiro mosteiro cristão feminino do Ocidente, fundamentado principalmente na vida em comunidade e no princípio ora et labora, oração e trabalho, criado por São Bento. Até então, monges e monjas eram eremitas que viviam isolados sem uma vida em comunidade. Já os beneditinos viviam com horários e atividades bem definidos ao longo de todo o dia. O mosteiro das Beneditinas, que começou pequeno, logo floresceu e várias moças começaram a procurá-lo para ali ingressarem e viverem a consagração total a Deus, na oração, no trabalho, no estudo e na vida em comunidade, ajudando, compartilhando e suportando umas às outras com caridade e amor cristão. A relação de Santa Escolástica com seu irmão gêmeo São Bento era profunda. Havia entre eles uma ligação inspiradora. Os mosteiros masculino e feminino ficavam perto um do outro. Porém, os dois irmãos só se viam uma vez por ano no tempo da Páscoa por causa das regras de vida e das mortificações que se impunham. São Bento pede aos beneditinos em sua regra para não colocarem absolutamente nada antes de Cristo, para que sejam vigilantes, prontos para ouvi-lo e segui-lo. Ele soube discernir entre o essencial e o secundário na vida espiritual, colocando o Senhor firmemente no centro. E dizia: que vocês possam praticar o discernimento a fim de reconhecer o que vem do Espírito Santo e o que vem do espírito do mundo ou do espírito do mal. Discernimento que não requer somente uma boa capacidade de raciocinar e de sentido comum, mas um dom que é preciso pedir ao Espírito Santo. Sem a sabedoria do discernimento, podemos nos transformar facilmente em marionetes à mercê das tendências do momento. Já no ano de 547, os irmãos já contando com 67 anos, num desses encontros em que estava São Bento, Santa Escolástica e mais alguns monges e monjas dos dois mosteiros, eles passaram o dia conversando sobre todas as coisas santas e as riquezas do reino dos céus. Ao anoitecer, São Bento, rígido,
avisou que já era hora de voltarem para seus mosteiros. Santa Escolástica, porém, insistia em ficar mais, pois o crescimento espiritual e o colóquio entre os irmãos estavam preenchendo sua alma. Santa Escolástica, pressentindo que não voltaria a ver mais seu irmão, pediu-lhe que ficasse com ela para ter diálogos espirituais nessa noite. São Bento, porém, permanecia irredutível. São Bento lhe disse que não podia, por ter que cumprir a regra que ele próprio escrevera, o que no caso significava que não deveria se ausentar por mais tempo do próprio mosteiro. Então, a santa colocou as mãos em seu rosto, baixou a cabeça, chorou e rezou, e começou uma tempestade tão violenta. São Bento a repreendeu. O que foi que fizeste, minha irmã? Ao que ela respondeu: pedi a você e você não me atendeu. Pedi a Deus e ele me ouviu. O que obrigou São Bento a ficar e passar a noite com uma irmã. Assim, permaneceram toda a noite ali, partilhando as coisas de Deus e rezando, porque a oração gera em nossos corações, dispostos a receber os dons surpreendentes que Deus está sempre pronto a nos dar. Um espírito de fervor renovado que nos leva, através de nosso trabalho cotidiano, a procurar a partilha dos dons da sabedoria de Deus com os outros. Ao amanhecer, todos foram para seus mosteiros. 3 dias depois, Santa Escolástica faleceu. São Bento, em oração, viu o espírito da irmã como uma pomba entrar no paraíso e pediu aos monges que buscassem o corpo de sua irmã, que acabara de falecer. Por isso, Santa Escolástica é representada por uma pomba branca na mão ou no peito. Era o dia 10 de fevereiro do ano de 547. São Bento sepultou a irmã no túmulo que ele tinha preparado para sua própria sepultura, como é costume dentro da congregação. 40 dias após a morte da irmã, era a vez de São Bento ser levado para os céus. Ele faleceu no mosteiro de Monte Cassino que fundara, levando para Deus uma vida santa. A mensagem e a forma de vida de São Bento e de Santa Escolástica influenciaram todo o Ocidente cristão. Das ordens religiosas criadas por eles, várias outras foram criadas, todas vivendo sobre a regra da vida baseada no lema oração e trabalho. Sua festa é celebrada em 10 de fevereiro. Que, a exemplo de Santa Escolástica, sejamos sempre perseverantes na nossa vida de oração e também busquemos pessoas prudentes e confiáveis para ter colóquios espirituais ao longo de nossa vida. Ela é padroeira das monjas, das crianças que sofrem convulsões, também é invocada frente às tempestades e chuvas. Oração a Santa Escolástica. Ó Deus, Pai de misericórdia, Santa Escolástica mostrou que nossa missão é servir, é carregar os fardos uns dos outros, é promover a harmonia e a paz entre todos os homens. Dá-nos compreender em profundidade esses teus desígnios, para que nos aproximemos de ti, para que te reconheçamos nos irmãos e para que te louvemos e bendigamos sem cessar. Santa Escolástica, intercedei por nós.